Olá, alunos! Vamos dar sequência ao nosso conteúdo e agora essa aula aqui ela visa falar um pouco sobre calor, em particular uma classificação referente a calor, que é calor sensível e calor latente. Então vamos lá. Muito bem. Primeiro vamos relembrar o seguinte. A gente começou falando de temperatura. O que vem a ser a temperatura? Temperatura é para a gente aquela grandeza que mede o estado de agitação das partículas que compõem uma substância. Então, vale lembrar que quanto mais agitadas as partículas que compõem uma substância, maior a temperatura dessa substância, quanto menos agitada, menor a temperatura da substância. Uma outra maneira de entender temperatura é como sendo aquela sensação de quente e frio que a gente tem quando a gente toca os objetos. Depois que nós vimos o conceito de temperatura, nós falamos um pouquinho sobre as escalas termométricas, né? Nós temos os termômetros e para os termômetros funcionarem nós precisamos ter escalas, né? E falamos também um pouquinho sobre dilatação térmica. No caso das escalas, nós vimos que as principais escalas são a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin. Inclusive vimos as formulazinhas de transformação, né, de uma escala para outra. E na parte da dilatação térmica nós vimos ela dividida em partes: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Um outro conceito que nós começamos a trabalhar e nós demos uma parada foi o conceito de calor, né? Então, o que é o calor? Relembrando o que é o calor. O calor é aquela energia que se transfere de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura. Então, se eu tenho dois corpos em temperaturas diferentes, eu sempre vou ter uma energia fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa energia que flui naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio, a gente chama de calor. Calor, então, é, antes de mais nada, energia. Não é qualquer tipo de energia, mas é energia. E, para medir energia, as unidades padrão que nós utilizamos são as joules e, aqui, em particular, no curso de termologia, nós vamos usar também calorias, que vai ser uma unidade que vai aparecer muito para a gente ao longo do curso. Muito bem, então vamos lá. Então, calor é energia que se transfere de um corpo para o outro. Quando o calor entra ou sai de uma substância, porque ele pode estar entrando ou saindo da substância, ele pode produzir dois tipos de efeitos diferentes nessa substância. Quais são esses efeitos? Muito bem, um primeiro momento é a mudança da temperatura. Se o calor sai da substância, as suas partículas ficam menos agitadas, consequentemente, a sua temperatura diminui. Se o calor entra na substância, as partículas ficam mais agitadas, consequentemente, a temperatura aumenta. Um outro efeito que a entrada e a saída de calor pode produzir numa substância é o que a gente chama de mudança de estado físico. Mudança na forma como as partículas estão agregadas na substância, né? Então, a entrada ou saída de calor, se ela for em grande quantidade na substância que a gente está analisando, a gente pode ter uma mudança de estado físico. Se uma substância ganha muito calor, por exemplo, ela pode ir do estado sólido para o estado líquido. Se continuar ganhando calor, ela pode ir do estado líquido para o estado gasoso e assim por diante. Ao contrário, se ela perder temperatura, ela pode, por exemplo, sair do estado gasoso e vir para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido. Esse calor que muda, quando o calor está mudando apenas a temperatura de uma substância, a gente chama esse calor de calor sensível. Então, essa é uma primeira classificação que a gente tem. Então, o calor que produz mudança de temperatura é chamado de calor sensível. E o calor que produz mudança de estado físico é chamado de calor latente. É importante lembrar que é tudo calor, mas como está produzindo mudanças, está produzindo fenômenos diferentes, efeitos diferentes nas substâncias, então a gente costuma dar nomes diferentes, mesmo porque na hora de fazer as contas do calor sensível e do calor latente, nós vamos utilizar fórmulas diferentes. Bem, nós vamos considerar aqui o seguinte: enquanto uma substância muda de temperatura,
ela não muda de estado físico. E se ela estiver mudando de estado físico, ela não muda de temperatura. Então, isso aqui a gente vai usar como referência quando estivermos fazendo os nossos exercícios. Muito bem, o que mais que a gente tem? Um outro conceito importante é o seguinte: esse calor que entra ou sai de uma substância, ele sai ou entra com uma certa velocidade. E essa velocidade com que o calor entra ou sai de uma substância, a gente chama isso de potência, né? E como é que a gente mede essa potência, a velocidade com que o calor está entrando ou saindo de uma substância? Bem, a gente vai pegar o calor que entrou ou saiu dessa substância, e esse calor aqui pode ser tanto sensível como latente, ou em algumas situações a soma dos dois, e dividir pelo tempo que esse calor demorou para entrar ou sair da substância, certo? Então, Q é o calor, pode ser sensível ou latente, ou mesmo a soma dos dois, e ΔT é o intervalo de tempo. Essa potência, ela tem uma unidade básica de energia. Se o calor estiver sendo medido em joules e o tempo estiver sendo medido em segundos, essa potência, a unidade dela vai ser joules dividido por segundo. E joules dividido por segundo recebe o nome de watt. Então, a potência é a grandeza que mede a velocidade com que o calor entra ou sai de uma determinada substância. Vamos olhar primeiro a questão do calor sensível, né? Então, vamos verificar como calcular o calor que é responsável pela mudança de temperatura de uma substância. E esse cálculo do calor sensível tem 3 grandezas físicas envolvidas. Quais são essas grandezas? A gente precisa saber a massa do corpo, a gente precisa saber a variação de temperatura do corpo, que a gente vai simbolizar por ΔT, e precisamos saber o calor específico do corpo. Esse calor específico é um número de tabela, é uma característica da substância. A gente não tem como adivinhar o calor específico de um corpo. A gente tem que ir em tabelas já especializadas, que foram produzidas a partir de ensaios em laboratórios, e verificar qual é esse coeficiente para poder colocar na fórmula para a gente poder fazer as contas. Então, esse calor específico, por exemplo, nós temos aqui, para algumas substâncias eu tenho ele aqui. Por exemplo, o calor específico da água é 1. Do ferro, por exemplo, 0,11. Da areia, por exemplo, 0,2. E aqui está a unidade do calor específico. O que diz essa unidade? A unidade é caloria, grama, grau Celsius. Então, por exemplo, vamos pegar o da água. O calor específico da água é 1 caloria, grama, grau Celsius. O que isso significa? Isso significa que, se eu quiser elevar em 1 grau Celsius, então aqui 1 grau Celsius, se eu quiser aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água, eu preciso fornecer 1 caloria. Ok? Então esse é o significado dessa unidade aqui. Aí se eu quiser aumentar 2 graus Celsius, vou ter que fornecer 2 calorias e assim por diante. A fórmula básica para a gente poder calcular a quantidade de calor que entrou ou saiu de uma substância e que produziu mudança de temperatura, ou seja, o calor sensível, vai ser Q igual a mc ΔT. Às vezes a gente coloca um Szinho aqui para diferenciar, mas não é necessário. Normalmente a gente escreve Q igual a mc ΔT. Ok? Então essa é a formulazinha. Multiplicando essas 3 grandezas, eu tenho a quantidade de calor que entrou ou saiu do corpo. E o calor latente? Aquele calor que muda o estado físico de uma substância. Esse calor que muda o estado físico de uma substância basicamente depende de 2 grandezas. Primeiro, a massa. Novamente a massa está envolvida, claro. Quanto maior a quantidade de massa envolvida, maior a quantidade de calor eu preciso para mudar o estado físico. E de um outro coeficiente, que a gente vai chamar coeficiente de calor latente, que a gente normalmente representa pela letra L. Esse número também é um número que depende da substância que a gente está analisando. No caso aqui eu tenho uma tabela aqui, de coeficiente de calor latente. Por exemplo, e no caso do coeficiente de calor latente, a gente tem, dependendo da mudança de estado físico, ele tem um determinado valor. Então, por exemplo, para a água, o calor
o coeficiente de calor latente, quando a água está fundindo, ou seja, quando o gelo está virando água ou a água está virando gelo, o coeficiente de calor latente é 79,3. E se eu tenho água virando vapor ou vapor virando água, aí o calor latente vale 538,1. Então, o calor latente de uma substância depende da transformação física que está ocorrendo, né? Uma vez que eu tenho o calor latente de uma substância, eu multiplico pela massa da substância e, consequentemente, eu vou ter a quantidade de calor que foi utilizada para ela mudar de estado físico. Então, resumindo aqui, nós temos o seguinte. Quando se fala de calor, nós temos o calor sensível e nós temos o calor latente. O calor sensível é o calor responsável pela mudança de temperatura e o calor latente é o calor que provoca mudança de estado físico. O calor sensível a gente calcula com a fórmula Q igual a mc delta θ. E o calor latente, sempre que a gente tiver que calcular, vamos usar Q igual a m vezes L. E tanto para calor sensível como para calor latente, esse calor que entra ou sai da substância entra ou sai com uma certa velocidade. A gente pode medir, tanto num caso como no outro, a velocidade com que o calor está entrando ou saindo, através do conceito de potência. A potência, então, nesse tipo de exercício, será a quantidade de calor que entra ou sai da substância, dividido pelo intervalo de tempo que demorou para entrar ou para sair. Ok?